A modéstia feminina no cristianismo está relacionada à ideia de expressar valores cristãos por meio do comportamento, da atitude e do modo de vestir, enfatizando respeito, simplicidade e recato. Definição do chat GPT. Sim, a gente vai falar de Bíblia, a gente vai falar de teologia e a gente precisa falar sobre modéstia. É um tema que tem sido trazido à tona tanto, e às vezes eu tenho a impressão que as pessoas falam sobre modéstia feminina sem saber do que de fato ela se trata, em especial no texto bíblico. É isso que a gente vai fazer hoje. O que Bíblia e teologia tem para falar a esse respeito? Olá, se você não me conhece, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal. Ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você gosta de Bíblia e de teologia, esse é o grande assunto desse canal. E quando você deixa o seu like, o seu comentário, o YouTube identifica que você gosta desse tipo de tema, passa a indicar outros vídeos deste canal e de outros canais para que você enriqueça o seu conhecimento de modo gratuito, proporcionado pelo algoritmo do YouTube, para que você seja um cristão mais sábio, conhecedor das escrituras. Sim, gratuitamente. Se você, por outro lado, gosta do conteúdo que a gente faz por aqui e quer aprender ainda mais, dá uma passadinha na descrição, tem o meu roteiro de estudos teológicos, tem o meu curso sobre como preparar um estudo bíblico, que você pode aproveitar ainda mais o tipo de coisa que a gente produz por aqui. Meu amigo, minha amiga, vamos falar sobre modéstia feminina. A definição que eu dei é do chat GPT, mas a palavra modéstia, ela aparece no texto bíblico, pelo menos na maioria das traduções, em primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo de número 9. A gente vai ler esse texto daqui a pouco para poder falar um pouquinho sobre o que Paulo realmente quer dizer com modéstia, porque eu tenho a impressão que no ambiente cristão, às vezes, essa palavra é usada de um modo um tanto deslocado, pelo menos no contexto protestante, reformado, recente. Católicos, digam para mim se a palavra modéstia é muito enfatizada no que diz respeito à maneira de se vestir no ambiente católico também. Deixa aqui nos comentários, tá bom? Agora, é uma questão cheia de nuance, e eu vi um vídeo de uma criadora de conteúdo chamada Isabela. O Instagram dela estará na descrição aqui deste vídeo. É uma boa criadora de conteúdo cristão, de uma perspectiva feminina, e eu achei válido trazê-la porque os apontamentos que ela traz lançam luz nessa história de modéstia por um ângulo que, honestamente, eu nunca tinha pensado, mas faz muito sentido. Então, convém que eu diminua para que a Isabela cresça. Isabela, ela fala algo que eu reputo bastante relevante sobre o assunto. Então, tá com você, Isa. Já pararam para pensar que a mulher ideal no meio cristão é aquela... Antes disso, eu pedi autorização da Isabela para passar o Instagram dela aqui e fazer esse react, tá bom? Então, mas vamos do começo. Isabela, a voz está contigo, agora sim. Já pararam para pensar que a mulher ideal no meio cristão é aquela mulher que é infantil e não aquela mulher que realmente parece uma mulher? Porque toda vez que eu vejo uma mulher realmente se porta como uma pessoa que tem voz, sabe? Uma pessoa que ela tem um corpo, né? Obviamente. Ela tem um rosto que não é mais menininha, sabe? Não é um rosto infantil, não é aquele olhar de inocente, que ela realmente é uma mulher. Isso sempre é um problema para os homens no meio cristão. Não todos os homens, tá, gente? Nos homens no meio cristão. E o que acontece? Toda vez que eu apareço aqui com uma maquiagem mais marcada, uma maquiagem que realça o meu rosto de mulher, porque eu sou uma mulher, não uma criança, que tipo assim, ai, nossa, você tem cintura? Nossa, você tem uma coxa? Você tem uma bunda? Pelo amor de Deus, como assim? Você tá escandalizando. E eu não preciso estar usando, gente, nenhuma roupa escandalosa que saia da modéstia, que isso sempre é um problema. Já repararam que as mulheres que têm, por exemplo, muitos seios,
Não importa a roupa que ela tá usando, gente, ela é mulher, entendeu? Isso vai aparecer. As mulheres, elas podem estar com a modéstia que for, que nunca é uma modéstia boa o suficiente pra ela ser considerada cristã, né? Então, assim, eu já cansei de receber mensagens de mulheres falando assim, Isabela, eu tenho um quadril muito largo, né? Tipo assim, eu coloco calça jeans, eu tento fazer tudo assim, sabe? Eu coloco o vestido mais largo, mas não dá pra tampar o tamanho do meu quadril. E as pessoas ficam me julgando o tempo todo, falando que eu tô escandalizando. Gente, isso é extremamente problemático, porque, tipo assim, mulher tem corpo, sabe? Mulher tem forma, mulher tem rosto de mulher, tem comportamento de mulher. Esse negócio de mulher, ai, que fala fininho, tem lacinho na cabeça, que, nossa, abaixa a cabeça pra falar com você. Gente, isso é criança, isso não é mulher. Entendeu? Mulher tem voz. Toda vez que eu venho aqui falando mais firme, você tá sendo grossa. Nossa, você tá sendo ignorante. Gente, eu tô falando com uma mulher, não com uma criança. Então, assim, isso sempre é um problema, sabe? Isso sempre tem críticas por parte de homens, principalmente. Não tenho o que tirar nem pôr. A opinião dela é a minha opinião. A opinião dela é a minha opinião. E aqui fica feito o registro sobre a questão da sensualidade. É óbvio que é sábio e sensato que mulheres cristãs que se guardam para os seus maridos, e maridos cristãos que se guardam para suas esposas também, tá? Que elas não recorram à sensualidade pública. Isso é óbvio, a gente não precisaria nem elaborar muito a esse respeito. O fato é que se deposita em cima dessa responsabilidade que mulheres e homens devem ter com seus cônjuges e aqueles que são solteiros com o público, e eu vou explicar essa questão do público daqui a pouco, mas é claro e evidente que é necessária essa responsabilidade. Agora, não se deve usar essa responsabilidade, que é de todos, homens e mulheres, para que não se apele à sensualidade, não se deve usar essa responsabilidade para fazer o que se tem feito, tanto na internet quanto na vida comum corriqueira cristã, que é dificultar profundamente a vida da mulher enquanto mulher. Isabela tem total razão, em especial quando a gente lê o texto sobre modéstia. Uma palavra antes de irmos para 1 Timóteo 2,9, que eu gostaria de deixar é a seguinte: aqueles que estão muito preocupados com a mentalidade do homem diante do vestuário feminino, eu queria lembrar a vocês, principalmente homens que me acompanham, que nem todas as mulheres do mundo são cristãs. E, portanto, você é responsável pelo seu olho e pelo que você pensa. Porque haverá mulheres que não são cristãs, não são convertidas, e que você conviverá com elas, e que você estará no ambiente público com elas, e elas não têm a responsabilidade de se vestir de maneira a não provocar a sensualidade. Portanto, você tem que ser responsável pelo seu olhar e pelo que o seu cérebro pensa com todas. Com todas. É sua responsabilidade. Ponto final. Agora, dito isso, se uma mulher tem formas que mesmo em um vestuário mais recatado, essas formas fiquem aparentes, ela não tem o que fazer a respeito. É o corpo que ela tem, cara. Mais um motivo para que você resguarde o seu olhar, aprenda a resguardar seu olhar. Aprenda a resguardar o seu pensamento. Ou você vai deixar de ir na praia, você não vai mais na piscina do Sesc, ou do clube, ou do prédio onde você for numa piscina. Porque as coisas estarão lá aparentes. Ou quando você estiver no shopping, você é do tipo que quando tiver uma publicidade de uma mulher, você instantaneamente já peca, porque é impossível controlar o teu pensamento e o teu olhar.
Porque as fotos das mulheres sensualizando estão no shopping center, cara. Então é responsabilidade tua, educa teu olhar aí, educa tua cabeça aí, larga a mão de ser frouxo. Porque se existe um problema de infantilização no tratamento das meninas, que hoje são mulheres e se deseja que elas permaneçam meninas, o que me parece também um pouco problemático para além da questão bíblica, mas vou até deixar isso de lado por enquanto. Por outro lado, ao exigir sempre da mulher, da mulher, da mulher, da mulher, sem falar da responsabilidade também masculina de controle de olhar e de cérebro, que a mulher também deve controlar, né? A mulher também deve controlar o seu olhar e o que pensa. Mas quando a gente fala muito do vestuário, do vestuário, do vestuário, do vestuário, sem falar do controle ocular e cerebral, o que nós estamos fazendo é tratar esses homens, principalmente, mas as mulheres com as quais a gente também deixa de tratar isso, como crianças, como gente que não consegue se controlar. E saber se regular e se controlar é uma característica da maturidade. Se você está amadurecendo, se você está envelhecendo, se você está se tornando uma pessoa mais sábia, você aprende a se regular e a se controlar. Quem já viu uma criança percebe que ela vai reagindo com o choro cada vez menos na medida em que ela vai crescendo e aprendendo a se regular. Uma queda que antes fazia com que ela chorasse, agora não faz mais, mesmo que tenha doído o mesmo tanto. Por quê? Porque ela aprendeu a controlar aquele choro, que ela sabe que existem momentos e momentos proporcionais a cada situação. Da mesma maneira, a gente tem que aprender a regular a maneira como a gente olha e é o que a gente pensa. Não por acaso, quando Jesus trata desse tema, ele é um tanto radical. Se o teu olho te faz pecar, você não está conseguindo controlar teu olho, arranca fora. Melhor isso do que viver em pecado. E a gente não vê muita gente caolha por aí. Então, esse é um grande ponto. Mas, o ponto da Isabela é um, e que diz respeito a essa discussão que eu acabei de fazer, mas o ponto bíblico, ele nos deixa ainda mais envergonhados. E aí eu gostaria de ler com você o texto de 1 Timóteo 2, versículo 9. Veja só. Da mesma forma, as mulheres se adornem com trajes modestos, ou seja, com modéstia, com decência e moderação. E aí Paulo vai explicar do que ele está falando. Não com tranças, nem com ouro ou pérolas, ou roupas caras. Eu gosto da Bíblia de Jerusalém, que ela traz roupas suntuosas. Do que Paulo está falando aqui? Paulo está falando de sensualidade? Talvez em alguma medida. Em alguma medida, talvez essas coisas representem algum tipo de sensualidade, mas convenhamos, eu e você que somos homens, moças, eu vou falar com o maior pudor e respeito possível para que você continue nesse vídeo e de maneira bastante respeitosa. Mas convenhamos, eu não acho que você, homem que me acompanha, assim como eu, é seduzido por tranças. Não é exatamente a coisa que faz você pecar. Ou é? Ô, Rapunzel, hein? Opa! É a grande sex symbol das últimas gerações, dos últimos 200 anos, não há alguém tão sedutora quanto Rapunzel. Convenhamos. Carregado de ironia aqui, né? Tranças, ouro, pérolas, roupas caras. Cara, esse texto não é sobre sedução, tá? Muito embora a gente possa incluir a questão da sedução aqui em alguma pequena medida. Esse texto é sobre ostentação, cara. Esse texto é sobre como você usa aquilo que você veste para representar poder aquisitivo e poder social. E influência, status social. Ouro, pérolas, roupas caras, suntuosas.
O problema de modéstia aqui, que eu vejo pouquíssima gente falar, fala de modéstia, fala de modéstia, fala de modéstia, e a menina pensa no quanto que ela tem que cobrir. Ah, tem que cobrir, tem que cobrir, tem que cobrir. Cara, essa é a lógica, com todo respeito à religião alheia, mas essa é a lógica do islamismo extremo, da burca, né? Não é nem do hijab, que aliás o hijab tem mais a ver com essa questão da modéstia aqui que eu vou falar daqui a pouco. Sabe a diferença de burca e hijab, né? Burca é aquele traje todo preto que só aparecem os olhos, hijab é o lenço em volta da cabeça, mas o rosto ele fica aparente. Tem bastante diferença ideológica entre as duas coisas, tá? Embora pra gente que é ocidental muitas vezes possa parecer a mesma coisa, não é. De qualquer forma, modéstia aqui não está falando do tanto que você tem que cobrir, não. Embora eu ache que sim, é responsável você se preocupar em não ser sensual. Modéstia aqui está falando da Gucci, da Prada. Modéstia aqui está falando da Hermès. Modéstia aqui está falando do tamanho dos brincos, do Rolex, do Patek Philippe, do Bulova, um pouquinho abaixo desses outros dois, né? Veja, quando sai o filme O Diabo Veste Prada, o título não poderia ser mais paulino. É disso que o texto aqui está falando. E o que me deixa perplexo é tanto se falar a respeito de modéstia sem nunca falar a respeito de hiperconsumo, moda, capitalismo e marcas de luxo. Talvez as tarifas que a gente veja hoje sejam um bom alento para você comprar a mesma bolsa que você compraria por sei lá eu que preço, agora 10 vezes menos direto do produtor chinês, porque Gucci, Prada, Fendi, Versace, Yves Saint Laurent, o que for, cara, é exatamente disso que o Paulo está falando. O problema é esse. E aí a gente olha para o Instagram dos evangélicos e o que é que nós vemos? Falou de modéstia, cara? Tem que falar dessa questão. Tem que falar dessa questão. Eu não estou querendo dizer com isso que você não possa usar marca nenhuma. Você vai jogar basquete, vai usar um tênis da Nike, uma camiseta da Adidas que te seja útil, faz isso sem problema nenhum. Você quer uma roupa de maior qualidade, tem uma marca que você confia mais, compra daquela marca e usa. A questão é o uso ostensivo da grife para parecer mais que o outro. A função da trança é essa. A função da trança, obviamente, não é seduzir ninguém. Ninguém fica seduzido por trança. A função da trança é dizer: as minhas servas cuidaram dos meus cabelos. Essa é a função da trança. É deixar muito bem aparente, quando você está saindo de casa, que você tem servas, que você tem escravas. Essa é a questão da trança. E aí tem o ouro, aí tem a pérola, tem as roupas suntuosas. Essa é a grande questão. E aí me preocupa uma segunda derivada, que é, já que mulheres precisam se cobrir, e as roupas da moda, elas são mais provocativas, então a modéstia, ela exige uma maneira cristã de se vestir. Aí o que o cara vai lá e faz? Cria a grife cristã. É tudo menos ler o texto. Pode ter marca de roupa de crente? Claro que pode. No segundo que isso vira status, grife, uma condição
de demonstrar que você é mais do que o outro, aí tá faltando texto bíblico. Aí tá faltando texto bíblico. Mas tem mais. Porque a gente fala isso das mulheres, e a gente fala modéstia, 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 mulheres, mulheres, modéstia, modéstia. Aí vem alguém que é um pouquinho mais iluminado, um pouquinho mais esclarecido e fala: olha, vale para homem também, porque mulher também tem os seus desejos. E claro, na nossa era aqui, os homens são os que mais gostam de grife também, né? São os pastores com o rótulo, além de tudo é brega, como pouca coisa é, né? Mas são os pastores dos rótulos no púlpito ainda. Não, vale para o homem também, não é só. E isso é uma condição um pouco mais esclarecida, mas Paulo aqui está fazendo paralelismo indicado pelo próprio texto, na medida em que a gente presta atenção nas conjunções. O versículo 9 se inicia da seguinte maneira: da mesma forma, as mulheres se adornem, veja só, se adornem, elas podem se adornar, tá? Com trajes modestos, com decência e moderação. Da mesma forma, então tem alguma coisa que veio antes. O que é igual a esse comportamento feminino? O que corresponde a esse comportamento feminino? Ora, se não é um comportamento masculino, o que é a modéstia masculina, então, aqui, que Paulo está enfatizando? Ele diz o seguinte: quero, então, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira ou discórdia. Sem ira ou discórdia. Ira, sinônimos. Vou pegar alguns sinônimos para ira, tá? Braveza, cólera, enfurecimento, fúria. Tem gente que na hora de dar um nome para o próprio ministério, deixa muito claro que nunca leu Bíblia na vida. O que é a modéstia masculina? O que é o paralelismo aqui? Quero então que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira ou discórdia. Da mesma forma, de modo equivalente, correspondentemente a isso, as mulheres se adornem com trajes modestos. E aí a palavra modéstia, ela é absolutamente propícia. Aidos no grego. Por quê? Porque é um termo concernente ao comportamento que é publicamente adequado, tá? Um comportamento que é publicamente adequado. Então, quando a gente vai olhar, e aqui eu estou consultando, tá? Quando a gente vai olhar na filosofia ou na tradição moral grega, o aidos tem a ver com um tipo de vergonha que tem a ver com respeito. Sabe uma coisa assim? Acho que já está na hora da gente ir embora, porque senão a gente vai incomodar. Você é visita em algum lugar e você está olhando o relógio porque você já está um pouquinho envergonhado de estar ali, porque a partir de um determinado horário você acha que vai ser inadequado, vai ser um pouco incômodo. É assim que essa palavra é utilizada dentro do contexto helenístico, tá? E claro que isso vai ter a ver com a questão da sensualidade, porque existem roupas vulgares que de fato são incômodo. Claro que isso vai ter a ver com vestimenta. Sim, sem dúvida. Agora, veja só. Paulo trata aqui o homem que se comporta com respeitabilidade. Respeitabilidade inclui uma certa firmeza, inclui você ter emoções, você não precisa ser um ascético, você não precisa não ter emoção nenhuma.
inclui você ter reações correspondentes à indignação que um fato proporciona, inclui tudo isso. Agora, o semblante iracundo e a provocação de discórdia e o estímulo da fúria, isso é precisamente o comportamento masculino e modesto. É só aquilo que diz o texto bíblico. A gente fala muito pouco sobre o que é modéstia de verdade, de acordo com o que Paulo diz em 1 Timóteo 2, agora sim, 8 e 9. É só ler o texto. É só ler o texto. Se você quer ter maiores experiências do texto bíblico comigo, eu insisto que você dê uma olhadinha na descrição e faça os cursos comigo. Ou você pode se tornar um membro aqui desse canal. Tem várias vantagens de você ser membro e é uma possibilidade para que você aprenda ainda mais. Não quer fazer nenhuma dessas coisas? Não tem problema, mas sabe o que você pode fazer e é gratuito? Assiste o próximo vídeo que vai aparecer aqui em algum lugar. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.